sejam muito bem-vindos ao Vibe Boa Podcast. Hoje eu estou com ela, a engraçadíssima, a Good Vibes, Tamires House. Muito obrigada por estar aqui. Fico muito feliz. E é o seu primeiro podcast? Não, não é. Você já Já participei acostumada? de outros. Acostumada é uma palavra muito forte, mas eu já participei de outros. É porque eu tava comentando, inclusive, com você, que o meu microfone não é tão legal quanto o seu. É, querida, acontece, né? É. Se eu soubesse, né, a gente já teria trazido o microfone pequenininho. Que é o né? melhor de todos. Que é o melhor de todos. Não é tão profissional, né? Mas... É o melhor. É o, inclusive, marca registrada, né? Exatamente. As meninas falam muito, quando ela pega o microfone eu já sei que vem esporro. Eu já associei essa coisa do microfone ao esporro. Eu amo. É bom, é bom. Eu adoro seus vídeos. Eu te stalkeio. Eu fico tipo, o que a Tamires tem pra dizer Ai, hoje? muito bom, muito bom. Fico muito feliz, me sinto muito honrada e quero aproveitar, agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui participando Que do bom. podcast com você. E agora vamos conhecer um pouco da sua vida, né? Porque, pelo que eu entendi, porque eu te dei uma stalkeada na sua vida, você é multifunções. Total, Total, né? Desde sempre. desde sempre. Quando você era pequena, você começou a sua carreira na internet. Na internet. Nunca tive um trabalho convencional, assim. Sempre fui da internet. Eu comecei na internet em 2013. Eita, 2013, muito tempo. Tinha nem 2013. stories. Tinha stories Não, já? não. Que isso? Eu peguei todo o avanço do Instagram, nem tinha story, nada Snapchat, disso. você tinha Snapchat? Tinha, Snapchat. totalmente. Uhum. Daquela época. Toda. Eu, na verdade, vou parar pra... Você tem quantos anos? 24. Então, eu tô com 30. Eu comecei mesmo naquela época do flogão, fotolog. Você lembra disso? Do vlog. Antes ainda. Antes. Não era interneteira Não nessa era. época. Não. Eu escrevia pra blog. Eu tinha um blog quando eu tinha, Isso tipo, foi depois 10 já. anos, assim. É, ótimo. Já foi pra É. frente um pouquinho. É. Mas eu sempre gostei da internet, assim. E aí você começou, tipo... Então, é interessante, essa história é legal. Sabe como? Eu tava contando isso ontem pra uma pessoa. Sabe como eu realmente comecei no Instagram? Uma coisa muito nada a ver. Eu comecei postando receitas saudáveis. Amo! Você acredita? Ninguém acredita. Isso é muito antigo, assim. Eu mal lembro disso quando eu paro pra pensar na minha história, assim, Uhum. com a internet. Mas eu era muito do universo fitness, assim, quando o fitness deu um boom, sabe? Que Uhum. era aquela onda fit. Todo mundo Época do Léo malhava, Stronda. Exato. Eu lembro dessa Exatamente, exatamente. E nessa época eu fazia várias receitas, não sei o quê, bem no comecinho, aí 2013, 2014. Postava essas receitas, todo dia ela fazia coisas bem que legais, delícia. fit, sem açúcar, saudáveis e tal. E aí eu comecei a aparecer. Antes eu não aparecia, eu só colocava as comidas. Mas era tipo mão? Ou era... Não, eram os vídeo? pratinhos mesmo, tudo. Eu não tinha vídeo. Então você é old school mesmo. Totalmente. Caraca! Aí depois eu comecei a aparecer e aí começou a fazer mais sentido a minha figura Uhum. atrelada a isso. E aí eu vi que quando a primeira foto que eu coloquei minha mesmo na internet fez um sucesso, assim, a galera, pô, então é essa pessoa que tá por trás, eu malhava muito e tal. Então aí eu comecei mesmo no mundo fitness, no universo fitness. Participava de eventos, feiras, patrocínios, tipo Arnold, esses negócios, eu ia todos. Tipo... Não era fisiculturista, não. Gente... Era de patrocínio das marcas, sabe? Quando tem aqueles stands de marca. Ah, tá. E fica o time, sabe? Caramba! É, bem louco, né? Não, pera, tô muito... Essa você não Ai, sabia. não sabia. Caramba! Era o que chamava na época de musa fitness, né? Então, aí você começou a postar as receitas, musa fitness total. E aí Total. você começou a postar sobre treinos e tudo. Total. Virou musa fitness real. Virou inspiração. real. Treinos compartilhados, tudo. A minha vida era essa, né? E aí nesse meio eu já trabalhava assim, né? Só que tudo voltado para esse universo de marcas, de tudo nesse meio. E aí chegou onde foi a transição para o que você vê hoje. Mesmo eu dentro desse universo fitness e compartilhando tudo isso, eu já falava de relacionamento porque eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei, sempre tive relação assim com esse assunto, sabe? E aí as meninas também já perguntavam coisas, naquela época eu já falava. Uhum. E aí chegou um momento da minha vida que eu estava muito perdida, assim, em relação a isso mesmo. A minha imagem, eu não queria mais viver daquele jeito que eu estava vivendo
com tanta pressão estética. Eu tinha desenvolvido muitos distúrbio de imagem, distúrbio alimentar. Então, isso estava me fazendo muito mal, assim. Era muito complicado para mim. Eu não querer mais, mas, ao mesmo tempo, eu pensava, poxa, mas é aqui que eu tô ganhando dinheiro e tal, né? E agora, será que vai dar certo se eu mudar? E eu cheguei a pensar em desfazer o Instagram e ir para uma profissão convencional, né? Uma coisa assim, tipo escritório. E ninguém vê minha cara na internet e tal. Mas eu falei, não vou desistir disso, né? Eu apaguei todos os conteúdos, fiquei sumida um tempo para eu poder me renovar, assim. Aí eu tive um processo muito interessante de autoconhecimento mesmo. Eu fiquei viajando, assim, sozinha pelo Brasil, vários lugares do Brasil, assim, tipo, natureza e tal. Delícia! Pra poder, foi muito bom. Pra eu me reencontrar e tomar coragem pra ir mudando. E aí eu ficava assim, no início eu pensava, nossa, onde entrou a Thamires escritora? Eu sempre escrevi. Desde quando eu comecei a escrever, eu escrevia como se fossem livros, sabe? Então, assim, eu pequenininha escrevia livros em papel A4, grampeava, lia para todo mundo que escrevia histórias. Eu sempre gostei da escrita. Então, eu tinha textos guardados, assim, sabe? E aí eu pensava, nossa, e se eu começar a compartilhar os meus textos? Será que vai dar certo? E eu comecei a compartilhar e aí foi vingando. Mas você compartilhava seus textos, você diz livro, eu sei que você tem. Sim, eu já tenho um livro agora, mas o livro demorou a vir, né? Claro. Mas você compartilhava como? Com foto mesmo, no Instagram, né? Porque não tinha o vídeo, aquele negócio, era foto mesmo. Comecei a botar foto e no corpo, né, na legenda. E eu comecei a ver que aquilo atraiu outras pessoas, né? O Instagram, ele é uma reciclagem, assim, quando você muda, muita gente vai embora porque não se identifica mais, algumas pessoas mudaram junto comigo, e isso é um processo muito legal, tem gente que está desde aquela época, e muita gente nova chegou e passou a se identificar. Então, eu ganhei muita força aí, porque eu vi que a minha grande paixão poderia virar uma profissão, até o momento que eu fui escrever o livro mesmo, que eu lancei tem 2 anos já. E conta mais sobre o livro, qual é o nome do livro? Então, meu primeiro livro chama Faça o Amor Ser Fácil. E ele é para todo mundo, assim, que deseja se relacionar melhor, né? E ele foi uma realização de um sonho, assim, porque eu sempre quis escrever um livro, obviamente, e eu tinha um sonho do meu livro ser um best-seller. E ele se tornou um best-seller, ele ficou em primeiro lugar dos mais vendidos do Brasil. Aê! Então foi assim, foi um escândalo para mim. Eu sonhei muito com esse dia, com esse momento de ver meu nome lá e tudo mais. Então foi uma grande realização, assim. E aí agora, meu segundo livro, eu ainda, não sei se eu vou falar o nome. Tá bom. Não conta então, tá bom, a gente segura. Surpresa. Mas pode dar um spoiler, assim, um negócio? Posso, é de poesia. Ai, Ele é diferente, amo. várias poesias super intensas, lindo, lindo, lindo. Meu avô era poeta. Ah! Eu nunca cheguei a conhecer meu avô, por parte de pai do meu pai. E assim, ele... É engraçado porque eu sempre escrevi também, desde pequena. Legal. E me identifiquei super com a sua história. Assim, eu falei, caramba, eu sempre fui muito incentivada a escrever, a ser criativa. Escrevia livros, sim, quando eu era pequena. Sempre amei. E eu escrevia poesia, tipo, aleatória, pequena. Fazia isso. Só que como eu nunca tinha conhecido meu avô, pra mim sempre foi normal. Até o dia que eu apresentei pro meu pai. Eu mostrei um ou 2 poemas que eu escrevia. Eu dei pra ele, ele falou assim... Ele ficou em choque por um tempo, né? Eu falei, o que foi, pai? Me dá um feedback, fala aí alguma coisa. Aí ele, parece que seu avô escreveu. Eu falei, caramba, como assim? Não entendi. Aí ele, seu avô escrevia assim. Aí ele começou a me explicar, me contar a história do meu avô. Eu falei, caramba, gente, nossa, que incrível. Então, você vê que essas coisas, assim, podem vir da família, vem uma inspiração que você nem imagina. Você teve isso na sua família também? Alguém que escrevia? Olha, de escrever, não. Ninguém próximo, assim, não. Ninguém, assim, apesar dos meus pais escreverem muito bem, sabe? Em declarações, em cartas, né? Aquela coisa familiar. Mas ninguém, assim, com essa veia de escrever livros e tal. Não, mas sempre fui muito incentivada e acho que isso conta muito pro nosso processo, né? Pro nosso desenvolvimento. E o seu lado fitness? Nenhuma inspiração de nenhum lugar da sua família? Então, um pouco. Porque assim, minha mãe sempre fez exercício. Meu pai, uma época também, coitado, ele nunca teve muito tempo, mas uma época ele estava super dedicado. Mas eu acho que quem puxou muito esse viés também fui eu. Uma pessoa... isso. Fui um pouco à frente Independente. da minha família, assim. Fazer umas coisas que ninguém tá fazendo, ir por um caminho que ninguém tá indo.
Eu sempre fui meio assim, né, até o lance da faculdade, que foi um problema, né, lá em casa, assim, foi uma questão, tipo assim, você vai trancar a faculdade e você não vai Oh, meu fazer a Deus. faculdade? Trabalhar com internet. E aí, que loucura, você vai ficar pobre. Caramba, como se a faculdade, né, ainda tinha essa coisa, a faculdade é o único caminho possível. Uhum. Eu não encorajo ninguém a não fazer faculdade, porque eu sou um caso em 1 milhão, eu digo, sabe? Não, quanta gente está aí tentando trabalhar com internet e não está ganhando nada ou não consegue se sustentar com isso, né? É. A gente tem que ter muita coerência também com aquilo que a gente faz. Mas eu pude arriscar. Eu falo de um lugar de privilégio. Eu pude arriscar porque eu tinha uma família, né, por Sim. trás, porque eu tinha um pai, uma mãe, uma casa, né? Uhum. Então, os meus pais sempre falaram muito isso pra mim. Meu pai sempre falou: aproveita enquanto eu tô aqui pra errar. Então, mas tenta Aham. bastante, né? Então, tenta, vai atrás, corre. E aí, se não funcionar, assim, aí eu ia pro convencional, ia voltar pra faculdade, tudo certo. Mas E aí você fez faculdade de psicologia e não concluiu? Faltava 2 anos e pouquinho. Faltava pouca coisa, assim, Uhum. até, mas não concluí. Chegou no meio do curso, eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu já trabalhava com internet e eu pensando, tempo, estágio, Aham. é aquilo que a gente estava conversando aqui antes. No off. O No off. off. Como que eu vou fazer o que eu quero mesmo fazer? Como que eu vou gerar o conteúdo que eu quero gerar? Né? Se eu estiver no estágio, se eu estiver atendendo, não vai dar, entendeu? Mas você não acha que a sua faculdade, por pouco que você tenha feito, enfim, você não acha que agregou muito no seu conteúdo de hoje em dia? Olha, eu acho que agregou, sim. Acho que sempre. Sempre, Uhum. né? Conhecimento nunca é demais. Então, tem coisa assim... apesar da faculdade ela ser muito técnica, né? Durante um certo período, né? Que foi até o período que eu fiquei mesmo. Como eu não cheguei a ir para a parte prática da coisa mesmo, né? Que já é mais no final. Então, é mais técnico mesmo. Mas claro que ajuda, porque tem termos, tem coisas que a gente vai lendo, eu vou vendo e lembrando, assim, das aulas. É porque o meu conteúdo dele também é muito do dia a dia, né? São os BOs do dia a dia. Aquela confusão, aquele rolê, aquela correria, né? Eu ia perguntar, como é que vem inspiração? Cara, Tipo assim, você tá de boa andando, aí de repente você vê alguém e fala... isso é ótimo, aí Não. anota. isso com certeza. Eu sempre ouço história, eu recebo muita história, né? Na DM, tipo... Muita. Eu tinha um quadro que agora ele tá em pausa, que chama Tretas de Fundo, que é um fenômeno, assim. Por que chamava Tretas de Fundo? Eu recebia histórias bizarras, caóticas, amorosas, e eu colocava Na atrás, tela... isso, fundo, sabe? E lia a história e fazia comentários, e isso era um escândalo. O microfone surgiu daí, o microfoninho. Ele surgiu daí. Só que eu parei simplesmente porque não tinha mais histórias maravilhosas. E tudo na vida merece uma pausa, né? Então, eu parei um pouco porque a relação custo-benefício, para mim, em relação ao tempo, não estava valendo. Mas eu via muita coisa daí, ia surgindo muita coisa. Hoje em dia, eu busco muito conteúdo. Além dos vídeos mesmo, de assistir vídeos da gringa, eu gosto muito de ver o que a galera lá fora tá falando, até em podcasts, entrevistas, que você vai pegando tópicos, eu vou anotando tópicos, né? Pô, isso é um assunto legal, a galera tá falando disso. Tem coisa que vai surgindo na minha cabeça. Eu penso, nossa, eu penso uma coisa, isso é legal, isso poderia dar um vídeo. E tem alguma história que já te falaram que você não vai esquecer? Que é aquela história que você fala, cara, eu nem acredito que é real. Várias histórias, cara. Tem uma em especial que é um negócio assim, ó. O cara traía a mulher, tá? E ela descobriu que ele estava traindo ela e ele tinha uma amante fixa, era sempre a mesma amante. Qual era a situação, tá? Não bastou trair. Ele pedia para essa mulher fazer sempre uma comida, uma coisa que ele gostasse, ela cozinhava bem, sei lá, bolo, empadão, algo do gênero. E ela entregava tudo para ele, né? O refratário, né? E tal. Descobriu a traição, tá? A amante entrou em contato com ela e falou, olha só, eu não sabia que ele estava com você. Uma história dessa, que isso? O cara estava mentindo. Ela falou, eu quero te encontrar pra gente poder conversar, né, sobre isso. Vamos dar um flagrante nele, não sei o quê. Chega a amante com todos os refratários. Ele levava a comida que a mulher fazia pra ele pra outra. Gente, que isso? Isso é surreal. Que isso? É muita trairagem. Isso é um nível muito acima, cara. E te mandaram essa mensagem, tipo, a pessoa que viveu isso? A mulher que foi traída, né? No caso, as duas foram, né? Porque a outra não sabia também. Caraca, não sei. E engraçado que... Não é engraçado, mas, tipo assim, quando a gente tá na internet, às vezes as pessoas vão atrás da gente pra pedir um conselho. E aí você fica tipo, tá, beleza, mas
mas por que você quer o meu conselho, sabe? E é isso que eu acho legal do seu conteúdo, porque você fala muito do cotidiano, assim, você fala muito das coisas que você vê no dia a dia. Isso. E tem coisas que, tipo assim, a gente fica chocado que existe. São histórias que você fica repensando um pouco a vida inteira, né? Exatamente. Tipo isso, essa história. Não é possível que exista alguém assim, não é possível que isso tenha sido vivido, mas foi. E você recebe, tipo, muitas mensagens de homens, assim, perguntando. Porque, assim, eu sei que, por exemplo, a maioria do meu público é feminino. Então, eu recebo muita mensagem de mulheres perguntando, tal, não sei o quê. Agora, existe esse nicho dos homens, essa necessidade dos homens perguntarem, tipo, se abrirem mais, porque eu sei que ainda tem esse estigma do homem que não se abre tanto, tal, mas existe isso no seu perfil? Muito pouco. Uhum. Muito pouco. Realmente, o meu público é majoritariamente feminino também, como o seu. Então, tem uns homens héteros ali, mas é pouco, tá? Um ou outro aparece para falar assim, apesar do seu conteúdo ser voltado para mulheres, eu também me identifico. Eu acho super bonito e corajoso, né? Porque eu acho que tem um monte de hétero que vê aquilo e justamente pensa, coisa frágil, né? Tem muito essa coisa do machão, né? De machão não precisa saber de conselho, não precisa saber de amor, não precisa saber de nada. Então, é muito pouco, mas tem, tá? Tem, né? Tem. Eu vi uma vez, eu não sei aonde, mas tava na internet um rapaz que mandou uma mensagem pra uma menina na DM. Ela postou um biquíni. E aí ele foi super respeitoso. Ele mandou assim: Oi, desculpa, mas eu quero muito dar esse biquíni pra minha namorada. Como é que eu vejo o tamanho dela? Eu nem sei como é que funciona. Acho que eu já vi. Eu acho muito engraçado. Eu acho legal ter essa abertura assim com as pessoas, conversar e, enfim, dar dicas, né? Compartilhar. Assim, tem alguma pergunta mais frequente assim que você recebe no seu Instagram? Cara, acho que tem as padrões, assim, né? Pergunta padrão, assim, tipo, sobre autoestima o tempo todo, né? Como é que eu faço pra me amar mais? Meu Deus, como é que eu faço pra ser uma pessoa autoconfiante? Isso tem surgido muito nos últimos tempos. As mulheres perguntando muito, assim, nossa, eu preciso de mais autoconfiança. Isso é até interessante, porque eu tenho visto muito essa pergunta, assim, recentemente. E essa pergunta do como eu posso ser mais autoconfiante, ela até sai da esfera do relacionamento amoroso, ela vai pro relacionamento pessoal, né, consigo. Isso é interessante, porque denota, acho que, uma vontade da mulher de crescer, né, internamente, e tira esse foco também do relacionamento, né, do outro. Isso é legal. E, cara, como eu supero meu ex, essas e a gente quer dicas aqui agora, porque quem tá te escutando, quem tá te assistindo, quer saber como supera um ex rápido. Dá aí uma dica pra quem tá assistindo. Olha, eu tenho a dica padrão e a polêmica. Conta. Eu acho que, assim, a polêmica, ela é o seguinte. Eu acho que nada como uma pessoa após a outra, tá? Eu super acho que funciona você viver a sua vida, tá? Não é você se enfiar num relacionamento para poder esquecer, mas, cara, vai viver. Vai beijar outras pessoas, vai conhecer, vai sair, sabe? Vai ver outra gente, sentir outro cheiro, isso ajuda bastante, tá? E agora, a padrão seria, e que, claro que podem andar juntas, lado a lado, a polêmica e a padrão, focar sempre em você, assim, nos seus objetivos de vida, o que você tem pra fazer nessa semana, hoje, dia após dia, sabe? O que eu tenho pra fazer hoje, por mim, pra mim. Se não tá fazendo exercício, vai fazer um exercício, porque isso ajuda muito, né? Em questão até hormonal. E se ocupar. Eu gosto muito de dar um conselho que eu acho que muda bastante essa relação pós-término, que é aprender novos hobbies. Isso é muito legal, sabe? Você fazer algo pela primeira vez. Pô, aprende a jogar, vai lá, joga uma partida de tênis, vai correr, uma coisa que você não faça, uma coisa que não faça, porque isso vai estimular de uma maneira completamente diferente e traz esse senso da novidade, para a pessoa parar de ficar remoendo um passado, uma coisa que já acabou. Então, acho que a vida segue dessa maneira, né? A gente ficar em casa também chorando e lamentando e stalkeando. O problema é que stalkeando é horrível. Não é funcional isso, tem que ser coerente com o que a gente quer pra vida, né? Exatamente. E você... Gente, eu tinha uma pergunta aqui que eu queria muito te fazer, mas eu total esqueci. Mas você tá falando de autoestima, né? E assim, eu acho que falta um pouco não, falta bastante amor próprio. Porque eu sinto que o que acontece nos relacionamentos modernos
As pessoas que estão em busca de um relacionamento estão querendo pegar numa outra pessoa uma coisa que falta nela. E elas correm nunca tão satisfeitas com o relacionamento, porque o problema não é o outro, o problema é que você não tá se olhando, né? Totalmente. E aí essas pessoas ficam atrás, assim, de conselhos, de dicas, falam, porque, todo homem é assim, todo homem é isso. Mas não é. E a gente generaliza, não sei, tem gente que generaliza só pra poder superar ou pra poder, enfim. Mas a questão é pra você se olhar um pouco. E faça terapia, né? É sempre bom, Totalmente. sempre bom fazer terapia. Terapia e autoanálise, né? Uhum. Eu sempre falo isso. Toda relação que termina, por exemplo, pode ser uma relação mini, uma ficada, qualquer coisa que você tenha se envolvido emocionalmente, acho que cabe sempre uma autoanálise, né? Isso acabou e deixou que marcas para mim no meu processo? Qual é o rastro disso na minha vida? Qual é a minha participação desse final? Ou, enfim, na ruína dessa relação, o que aconteceu? Onde eu fui permissiva? Ou onde eu não me permiti, né? Ou ser amada? Ou, enfim, eu acho que sempre cabe essa autoanálise mesmo. E isso que você falou é perfeito, porque a gente espera mesmo que o outro vá suprir essa ideia do amor romântico, que é nociva demais pra gente, né? Que o outro vai suprir necessidades nossas, só que o outro também é um ser faltante, assim como a gente. Ele também tem as questões dele, né? Então, na verdade, isso não existe. A gente tá sempre em busca de alguma coisa. E, assim, falando em términos e essas coisas, quando você... aconteceu alguma coisa traumática na sua vida, por exemplo, e aí você carrega isso pra outra pessoa. Você tem alguma dica pra alguém que passou por isso e, por exemplo, foi traído uma vez, certo? Aí agora tá com medo, primeiro tá com medo de entrar num relacionamento novo, porque acha que vai acontecer a mesma coisa, e 2, fica achando que as atitudes do anterior é a mesma do futuro, presente, enfim, dessa pessoa que ela tá se relacionando. Como é que tem uma dica pra pessoa desapegar desse passado? Então, acho que é muito importante que a pessoa analise esse círculo de relações, assim. Quem são as pessoas com quem ela se relaciona, porque existe um padrão, né? Por exemplo, se essa pessoa nunca é responsabilidade nossa ser traída, nunca. Será que esses caras cumprem o mesmo tipo, é a mesma história, é a mesma conversa? Observa bem essas pessoas, né? Antes de se deixar levar, assim. Às vezes você tá com uma pessoa que não tem nada a ver com a pessoa anterior e você tá carregando essa ferida com você. Isso não vai ajudar absolutamente nada, porque a situação simplesmente não vai caminhar, né? Em vez de, às vezes, estar perdendo a oportunidade de viver um relacionamento legal, porque às vezes você está sendo a pessoa chata, que fica, não, mas, meu Deus, será que ele está dormindo? Mas será que, e no direct dele, será que tem alguma coisa? Eu vou olhar para ver. Essa é uma outra coisa que eu falo muito, assim, eu recebo muito isso, olhei o celular do meu namorado, do meu marido e achei uma mensagem com a mulher. O que eu faço? Você não pensou nisso antes de fazer? Tinha que pensar antes de pegar o celular, não depois. Você achou e agora? E agora, exatamente. Não era isso que você queria achar? Então, fala, gente, você pega o celular quando você souber o que você vai fazer. Se eu achar, eu vou terminar, eu vou me separar, porque eu vou quebrar essa casa inteira e eu vou embora. Agora, não, e agora? O que eu faço? Não sei. Me ajuda, por favor. Eu acho que não é justo, né, você achar que todo mundo vai te machucar porque uma pessoa foi desleal, né, com você, enfim. Mas vale sempre analisar se não há um padrão de repetição nessas relações, se essas pessoas não têm alguma coisa em comum que talvez você sim, com as suas feridas, né, não esteja sendo atraída por esse padrão. Porque a gente é um complexo. Né? Uma vez eu fui fazer o método CIS e aí, não lembro exatamente o que foi dito, mas eu lembro que a gente estava falando sobre, ele estava falando sobre relacionamentos e tudo, e aí o Paulo mencionou assim, vocês sabem aquela pessoa que toda vez namora alguém sempre é traída? Essa pessoa sempre vai ser traída porque é isso que ela se submete. Tipo, ela acha que o que ela consegue é essa pessoa. Então, assim, eu acho que tem muito da gente se conhecer, entender o que serve pra gente. Isso é verdade de você meio que... Não é atrair o que você pensa, mas... Sim. Entende? Entendi. Às vezes eu acho que essa situação ela se enquadra num caso da pessoa saber que é traída. Acho que funciona muito para esse caso. Por exemplo, gente que sempre aceita a traição, né? Tá numa relação, sabe que tá sendo traída, continua. Às vezes pode ser a mesma relação e tá sendo traída várias vezes ali. De fato, a gente aceita o amor que a gente pensa merecer. Né? Então, tem uma questão aí muito profunda de merecimento. Tem problemas de autoestima aí mesmo, né? Do quanto eu me considero valiosa, né?
se eu aceito estar num lugar que não é bom pra mim, isso não é fácil. Né? Não é simplesmente aceito ou não aceito. Não é assim que funciona. E quando percebe, tipo, como é que você sabe o seu limite, assim? Como você olha e fala, tá, esse relacionamento não serve, eu tenho que sair dele. Então, o que acontece? Essa questão do limite, ela é muito louca. Primeiro porque ela ela é individual, né? O meu limite é um, o seu limite é outro. Mas eu acho que as pessoas, elas tornam esse limite, tem tornado muito flexível quando elas não estão com autoestima legal, né? Quando elas estão com feridas que não foram cuidadas, que não estão sendo olhadas, né? Então, estão usando essa relação como forma de tapar esse buraco, essa ferida. Então, eu acho que esse limite, ele acaba, às vezes, não existindo. Ela começa a ultrapassar. Eu falo muito sobre algo que é importante ser analisado numa relação assim. Quando você aceita uma coisa que você acha absurda, eu aceitei uma coisa que eu acho absurda. E esse conceito é subjetivo do que é absurdo. Né? Tem gente que vai achar a traição absurda, tem gente que não vai. Então, assim, quando eu aceito isso, eu sei que a gente sabe. A gente sempre sabe o que é absurdo pra gente. A gente sente nas nossas vísceras o que é absurdo. Então, quando eu decido aceitar isso, a próxima coisa que vier e que eu vou aceitar de novo, ela não vai parecer tão ruim. Porque eu já aceitei um absurdo lá atrás. Ah, entendi. Então, é sempre pior, mas não parece pior, porque você está aceitando um monte de absurdos. Então, um faz sempre parecer, sabe, o outro pior. E quando você vê, tem várias relações quando a mulher, por exemplo, se vê perdida. Assim, ela fala, como pôde chegar nesse ponto? Não consegue ver, né? Não consegue saber, porque lá atrás ela aceitou o cara que ficava olhando nas relações hétero, né? O cara ficar olhando pra mulher na rua, fazendo fio-fio, sei lá, com ela do lado. Era um absurdo, mas eu aceitei. O que tem, né? Não vou terminar por isso. Aí no segundo, é o cara que fica cantando todo mundo no Instagram e mandando direct pra... o que tem? Não vou ter... Nunca entendeu? Não vou terminar por isso, né? Quando vê, é o cara que tá fazendo atrocidades. Você fala, como é que eu cheguei nesse ponto? Porque lá atrás houve um pontapé inicial. Foi deixando e foi acontecendo. E eu acho muito impressionante que hoje em dia, eu posso estar generalizando, provavelmente estou. Mas assim, tem muitos relacionamentos que são muito descartáveis. Tipo assim, principalmente pessoas mais jovens, que é aquela coisa, tipo assim, fiquei com um, tô ficando, não me serviu, vou pra outro. E tudo bem testar. Eu acho que não tem problema. Mas eu acho que não tem mais essa necessidade de tentar algo mais sério, ou ver se você consegue, poxa, eu gosto dessa pessoa, será que a gente pode dar certo, talvez, conversando? Eu acho que tá muito descartável tudo. Concordo 100%. E eu acho que é um advento da modernidade, assim. Eu acho que, como tudo, tem lado bom, lado ruim, né? Eu acho que a internet, ela propicia muito isso. Essa coisa da variabilidade. É muita gente, é muita opção, é muita coisa, é muito papo. Se eu brigar com você aqui agora, daqui a pouco eu tô fazendo outra amizade. Daqui a pouco eu conheço alguém, entendeu? Então, eu acho que a internet tem esse lado ruim. Eu acho que a gente tá vivendo uma geração que tá lidando com isso pela primeira vez. Né? Então, assim, nossos pais não souberam como era isso, né? Então, assim, a gente tá entendendo ainda, a gente tá aprendendo a lidar com isso. Mas sinto muito isso, sim. Eu vejo muito isso. As pessoas não querem mais apostar em nada, parece, sabe? Eu sinto muito isso, assim. Na primeira dificuldade, não é pra mim. Isso não é pra mim. Então, assim, relacionamento, eu falo isso o tempo todo, gente. Não é mar de rosas. Nenhum relacionamento, casamento não é mar de rosas. É difícil pra caramba. É difícil, sim, porque você tá se relacionando com outro universo. Não é pra te machucar. Se estiver te machucando, tá errado. Mas dizer que é fácil, que é uma coisa tranquila, não é, porque um dia você vai estar mal, outro vai estar bem, vai querer falar, você não vai querer falar. É sempre um jogo de cintura. São valores, às vezes, diferentes, criações diferentes, são mundos diferentes. Então, se relacionar sem profundidade não é se relacionar. Então, essa coisa do, aqui tá muito difícil, não quero. Tudo tá difícil, não consegue. Será que realmente o mundo tá difícil ou você que não quer tentar? Exato, é o tal do ghosting, né? Que hoje em dia tem. O ghosting moderno, que é, fiquei e vou sumir. Não nada, vou sumir. Isso é a pior coisa, é igual aquele tratamento do silêncio, que você não responde. Horrível. Porque a pessoa se sente muito mal. Tipo, o que eu fiz? E pode ser que a pessoa não tenha feito nada. Mas pode ser que você só não esteja na mesma vibe. Não é o problema da pessoa. É só que não rolou. Mas, gente, sumir do nada, né? Do nada. É a coisa tóxica.
É covarde, é covarde. Extremamente Covarde. tóxico. O que eu acho, ó, opinião sincera. Eu acho que tem níveis e níveis de relacionamento, né? Ou de relação, vamos dizer, uma diferença, né? De relação aí. Pô, você ficou com a pessoa uma vez, aí a pessoa sumiu. Aí tem gente que, pô, a pessoa sumiu, não me falou nada. Gente, ela não te deve satisfação. Não, foi tranquilo. Tamo aí. Aconteceu, beleza. É. Agora, outra coisa é você bota a pessoa dentro da sua casa, da sua vida, você tá na vida dela, com essa família, do nada a pessoa, pum. Eu acho que falta respeito, sabe? Eu acho que falta seja, ó, não tô na mesma vibe e tal, e beleza, tamo indo. Microsatisfaçãozinha. Aquele Não, negócio só do um respeito, negocinho. né? Ou do, oi, pessoa, não rolou, tá? Tamo junto. Seja feliz, eu também vou ser feliz. É, porque isso às vezes é gatilho de ansiedade pra muita gente. Gente que já tá com autoestima prejudicada, aí vai ficar, pô, fui eu, o que será que foi? Eu sempre falo isso, não toma pra você esse tipo de coisa. O outro tem as razões dele pra ter ido embora, e isso independe, sabe? Se você não fez nada propositalmente, né, não houve um caos, uma discussão, o outro ele é livre também pra ir embora, como você outras vezes foi embora, bota na sua cabeça, eu sempre falo isso, às vezes que você foi embora ou deu um ghost em alguém, ou enfim, você não quis mais ficar com alguém, falando ou não falando. Todas as vezes foi porque a pessoa era, meu Deus, o ó, ou porque você simplesmente não estava afim. Tipo, não bateu. Você não fica remoendo. Pensa, você nesse papel de quem vai embora. Você não fica remoendo na sua cabeça. Como essa pessoa era podre? Como essa pessoa não sei o quê? Não. É só tipo assim, não tá rolando. Não tá rolando porque não tá. Então não toma isso, sabe, pra gente. Mas eu acho que também tem, tipo, um limite, assim. Porque entre saber deixar ir a pessoa ou se esforçar um pouquinho. Então, acho que esse limbo, assim, que eu acho que é mais complicado, assim, das pessoas entenderem. De insistir na relação que você tá falando? Insistir na relação, pra ver se melhora. Porque, às vezes, realmente, você tá num relacionamento que, se vocês forem embora, se vocês se separarem, vai ser 100% bom pros dois. Tipo, acabou ali. Sim. Agora, quando tem algum motivo ou existe uma chance de que dê certo, tipo, quando você sabe o limite de ir embora ou de insistir de estar com alguém? Eu acho que primeiro é importante essa questão do vínculo, né? Averiguar esse vínculo. Qual o tamanho do vínculo de vocês? É que nem a gente começou falando aqui, né? Eu hoje sou casada, então assim, pô, eu vou desistir do meu casamento. Primeiro negócio, primeira discussão por causa da tampa do vaso. Não, a gente tem um vínculo muito profundo, né? A gente tem uma relação profunda que veio caminhando muito bem até aqui. Desavenças vão acontecer. Eu sempre observo também, e acho muito importante que nós mulheres passamos, né, a observar essas questões, do que não fere a nossa moral, a nossa dignidade. Acho que desavença, discussão, isso tudo acontece. Eu tenho na minha relação, quem está assistindo tem, na sua, você já teve na sua, tem na sua. Agora, não pode ferir a nossa dignidade, porque isso a gente leva pro túmulo com a gente. Então, assim, eu acho que é isso. É insistir, primeiro observar o tamanho desse vínculo. Se é uma pessoa que você deu 2 beijos, duas vezes dormiu junto, ficar insistindo, não faz sentido isso. Não faz sentido. Agora, uma pessoa que você vê que tá ali, tá caminhando junto contigo, tá legal. São questões o quê? Os erros dessa pessoa são o quê? São morais? São questões de mentira, deslealdade, desrespeito, agressivo? É o quê? Ou não? São coisas de jeito, é uma coisa de um jeito, de um negócio aberto, de uma opinião diferente da sua. Eu acho que essa é a linha tênue, sabe? Observar se essas coisas não estão ferindo a sua dignidade. Se não, cara, é convivência, é insistir. Tem que aprender. Tem que aprender. Por exemplo, pra você, quais são os top 3 red flags, assim, que você fala num relacionamento? Você fala, cara, não pode ter isso. Isso não é tóxico. Cara, poderia citar vários. Pode mandar, a gente tá aqui pra ouvir. Tá todo mundo em casa anotando. Assim, ó, pra mim, básico, eu falando de conhecer, tá? Você conhece uma pessoa ali, um cara. Eu acho isso é muito específico, tá? O que eu vou falar, mas faz sentido, tá? Você conhece um cara ali, relações héteros. Você conhece um cara, ele segue 765 mil mulheres que não seguem ele de volta. Eu já acho estranho. Eu acho bastante esquisito. É esquisitinho mesmo. Eu acho esquisito, tá? E uma vez eu falei isso, e isso gerou uma comoção, assim, muita gente concordando e outras assim, mas por quê? Que provavelmente estão envolvidas com alguém que é assim. Eu acho esquisito, eu acho um comportamento estranho. Acho que vale, não sei, vale Curtir vale foto olhar. de biquíni. Então, vamos lá. Polêmica. Polêmica. Por quê? Vou falar, quando você já tem uma relação, tipo, eu sou casada. Pra mim, sou expressamente contra. Pra mim não existe essa flexibilidade. Mas não era. Não tem. Eu não curto
E ele também não curte. Eu Acabou. respeito, né? Eu nunca precisei falar isso pro meu marido, ele nunca precisou falar pra mim, pô, não quero que você curta foto de cara saradão do CrossFit. Não precisa falar isso, eu sei que eu não vou curtir. Aham. Porque eu interpreto a curtida dessa maneira. E mesmo, assim, pra que eu vou curtir uma foto de um cara do CrossFit sem camisa no espelho? Pra quê? Qual é o intuito disso? O que me passa essa imagem? Que o cara tá sarado no espelho e eu tô lá. Uau, amei. Amei. Entendeu? Então eu acho que funciona da mesma maneira. Eu não acho bacana, tá? Eu não acho bacana mesmo. Não chegar. Agora, se você tá ficando com a pessoa, não tem o que fazer. São solteiros. Ficar é um negócio que inventaram que não existe. Ficar não é nada, gente. Ficar é nada. E ficante premium? Pois é, cara. Umas viagens agora, entendeu? Então, o que é ficante premium, cara? Gente, o ficante premium é aquele ficante que você faz tudo com ele. Quase um namorado, só que você não namora. Tipo, exclusivo, sim, porém premium, entendeu? Que é o, tipo, acho que tem etapas, entendeu? É o fiquei hoje, não sei quem é. É o ficante, o ficante, né? Que, Normal. contatinho. Normal. É. Aí depois tem o ficante exclusivo, né? Que, tipo, você só fica com ele. Tem o ficante premium, que já conhece seus pais. Sim, Eu acho que entendi. tem Já essa entrou na tua evolução, entendeu? E aí, um passinho pro namoro. Eu acho que a galera fica nesse limbo, assim, do ficante premium. Anos e anos e anos e anos. E eu acho essa coisa do ficante muito complexa, porque ele é nada, ele é um rótulo que ele não existe. É uma coisa assim, o que é ficante? O ficante, ele é solteiro. Uhum. Né? Você tá ficando com uma pessoa, você tá solteiro. Enquanto não tem um acordo, uma coisa do namoro, beleza, vamos namorar, você é solteiro. Então, assim, eu já vi muito caso, assim, da pessoa, não, estamos ficando só eu e você, tipo, exclusivo, tipo prêmio. Premium. Conheço a família, conheço não sei o quê, estamos ficando só nós dois. Aí a pessoa vai dar louca e fica com outra pessoa. Aí a pessoa vai cobrar, a outra parte vai cobrar. Fala, pô, mas a gente tava ficando. Aí a pessoa fala, sim, mas a gente tava ficando. Eu sou solteira. Mentiu? Não mentiu. Não mentiu. Tem que tomar muito cuidado, porque isso é assim, eu já falei muito sobre isso, Lívia, assim, a gente quase namora, mas não namora. Então. A gente é quase namorado, mas não é namorado. Justo. Não é que namoro seja garantia de nada, pelo amor de Deus, não é garantia de absolutamente nada. Mas a gente tá falando de etapas de relação, né? Então acho que... E eu acho que tem que ser muito claro com o que você fala. Tipo assim, eu acho que hoje em dia as pessoas estão falando mais abertamente sobre sentimentos. Sim. Ponto. Independente se for homem, mulher, enfim. Só que é importante se abrir, porque tem a coisa do diálogo que ainda antigamente, enfim, tá melhorando agora, que as pessoas estão sentando e falando, olha, isso me incomoda, isso aqui também me incomoda. Não quer dizer que você está discutindo com a pessoa, não quer dizer que a pessoa seja ruim. É só porque você precisa entender o meu ponto, eu tenho que entender o seu ponto. Isso eu digo em qualquer tipo de relação, não é só relacionamento, amoroso, afetivo, enfim. É na vida. Sim. Então tem que falar, porque senão fica uma coisa extremamente tóxica. Tem que falar, o outro não é obrigado a saber o que tá passando pela sua cabeça. Então, sim, eu acho que tem que falar. E outra coisa que eu sou expressamente contra, essa coisa do ficar e tal, é mentir. Aí é vacilo, você não pode mentir. Mas pode mentir é um crime. Ponto. Não pode ficar negócio Começou. de, daqui a pouco a gente vai... Esses papos de daqui a pouco a gente vai namorar, daqui a pouco... Joguinho, isso é joguinho. Entendeu? Ficar prendendo a pessoa, daqui a pouco é quando? Daqui a pouco é o quê? Amanhã, daqui a 3 ficar anos. Sabe? Esses papos também, super red flag, assim, eu acho que a pessoa fica enrolando, daqui a pouco a gente vai, nunca vi. Uma pessoa que ela quer na hora, vamos namorar agora, vamos fazer agora, vamos viver agora. A gente vai namorar um dia, daqui a pouco, deixa eu viajar, quando eu viajar, quando a gente voltar... Negócio de terminar no carnaval. Isso não existe, gente. Isso, pra mim é... Depois volta. Aquela Não. coisa é sempre assim, ai, não vai dar certo, não tá dando certo. Ué, mas tava certo ontem. Não tá mais. Não tá. Por quê? Tá perto do carnaval. Exatamente. Aí depois, sei lá, um mês depois do carnaval, nossa, que saudade. Tudo... Não, você não tem nenhuma, nem entrar. A cara de pau da pessoa de fazer isso. Porque normalmente, a pessoa que termina para o carnaval, ela está muito feliz, muito confortável com essa ideia, a outra parte está Mega arrasada. arrasada. Fica mal, não curte o carnaval, entendeu? Então, por isso, eu acho nada pertinente voltar essa relação, nesse caso. Nunca. E tem outro red flag, assim, que você pense e fale, cara... Olha, tem algo que eu gosto de observar muito, e eu falo para as mulheres também olharem muito, é como os homens tratam, por exemplo, essa pessoa que está saindo, como ele trata a pessoa que não tem nada a oferecer para ele, entende? Que ele não precisa agradar. Porque ele pode estar tratando você, mulher, aí muito bem, porque tem outras intenções, né? E vai chegar um garçom e ele vai ser deselegante, vai ser educado, uma pessoa na rua, né? Não, enfim, porque
E é interessante a gente parar para pensar que quando uma pessoa destrata, esse comportamento tem que prestar atenção, uma pessoa destrata uma pessoa que ela não precisa agradar, eventualmente é assim que ela vai te tratar. Porque ele vai entender em algum momento que ele não precisa te agradar também. Então, observa esse comportamento, que ele vai se repetir. Né? Então, tem coisas que eu acho, cara, as pessoas sempre ficam dando sinais. Sempre. Não, é difícil, eu não vou dizer impossível, mas é difícil uma pessoa do nada. A pessoa assim, nossa, do nada essa pessoa fez isso. Não é do nada. Nunca é do nada, cara. Nunca é. É que nem me falaram já uma vez que, assim, observe como ele trata a sua mãe, ou a mãe dele. Porque aí você vai saber como é que ele trata as mulheres, qual é a relação dele com as mulheres, por exemplo. Porque eu já vi muitos homens agora, assim, falando, tratar mal a mãe. E, tipo, a namorada super, ai, não sei o que, eu fico, peraí, tem alguma coisa estranha, porque se você não trata bem a sua mãe, que, vamos dizer que é a primeira mulher da sua vida, né? Você nasceu Sim. dela, pronto, tá aí. Você vai... Como é que você vai tratar a sua bastante namorada? estranho. Não É funciona bastante assim. estranho. Pra mim, isso é um red flag muito grande. Também acho. A não ser, a gente salva exceção de uma mãe tóxica, de um caso, de uma relação mal resolvida, mas aí os dois vão ser meio esquisitos, né, talvez. Uhum. Agora, uma mãe padrão normal ali, né, padrão não, mas uma mãe legal, né, amorosa e tal, e estranho. Eu também acho muito estranho. Uhum. Familiares, de maneira, eu acho estranho, né, a sua mãe, faz todo sentido isso, eu também acho. Você trata sua mãe mal, xinga, eu acho péssimo, esses comportamentos eu acho péssimo. E acho que faz todo sentido isso. E eu tenho umas perguntas que eu ia fazer pra você, que eu adorei. Eu tô tipo, cara, tenho ela aqui na minha frente. Pergunta, por favor. Pronto. Lembrei aqui. Quando é muito difícil você tentar se expressar pra uma pessoa que não quer receber a informação que você quer passar pra pessoa. Quando a pessoa não tá afim de escutar. Enfim, como é que você consegue melhorar esse tipo de comunicação com uma pessoa que talvez não queira te ouvir? Eu digo isso não só em relacionamento, mas eu digo, por exemplo, você tá no escritório e seu chefe é um saco com você. E você precisa explicar uma coisa pra ele que ele não quer ouvir. Então, tem um tipo de estratégia de comunicação? Tem como? Você sabe alguma coisa, uma dica? Nossa, é difícil. Essa pergunta é interessante. Eu nunca tinha parado para pensar, na verdade, sobre isso. Porque na minha cabeça nunca passou o fato de alguém não querer ouvir. Principalmente nessa situação. Eu, por exemplo, nunca participei do mundo corporativo. Uhum. Como a gente estava falando, né? O negócio do trabalho. Então, eu não sei muito bem como é ter um chefe, por exemplo, que não quer me ouvir. Mas eu acho que é sempre bom a gente deixar muito claro as nossas intenções, a nossa comunicação mais clara, sem ruído possível. Então, assim, se tem algo que precisa ser dito, ele precisa ser dito. Né? O outro não querer me ouvir é uma opção dele. Mas eu preciso falar. Então, eu preciso levar isso até essa pessoa de alguma maneira, que eu leve da maneira mais clara, inteligente e sem ruído possível. E calma, acho que tranquilo também, né? Uhum. Eu acho que esse negócio de você gritar, falar alto, parecer desesperado, isso nunca é bom. Acho que a chance de você ser ouvido assim é muito pior. É muito pequena, né? As pessoas falam sobre uma técnica de comunicação interessante, que é sobre você falar, quando você for falar algo, principalmente quando as pessoas estiverem gritando, você fala baixo. Eu acho que professores usam muito isso em sala de aula, né? Todo mundo gritando. Aí todo mundo para. Então, isso pra mim faz muito link com essa situação de você falar as coisas de uma maneira mais, assim, como a gente tá falando aqui, né? De uma maneira mais assertiva. Eu acho que a nossa linguagem corporal, ela também fala muita coisa. Faz muita diferença. Se eu tenho que falar algo, eu preciso entregar uma conversa para uma pessoa uma fala para uma pessoa que ela não tá querendo me ouvir. Ela já tá com eu já tô com essa barreira. Eu vou chegar já, ou eu vou chegar gritando, a pessoa já não vai me ouvir. Já gritando, ou eu vou chegar. A chance dela não me ouvir nenhuma. Então, confiante, né? Mesmo que por dentro, então dá uma ajeitada na postura, né? Olho no olho, isso é muito importante. Acho que isso para mim assim, ó, essa coisa de comunicação, a pessoa que fala assim, ó, não consigo entender. O olho pra tudo que é canto não consegue se... Fica falando pra baixo, não funciona. Não funciona. Se você quer falar uma coisa pra alguém, é muito importante, olha no olho dessa pessoa pra entregar a mensagem. Acho que existe uma chance aí. Eu acho engraçado, não é engraçado, mas sempre falo engraçado, mas é só um jeito de tentar me expressar. Porque eu passei por uma situação que eu acho que eu nunca compartilhei, mas que assim, eu precisava ter autoridade. Que assim,
eu tava num ambiente de trabalho, eu ia dirigir uma coisa, e aí eu tava fazendo uma co-direção com um homem que era muito mais velho, já tinha, enfim, trabalhado em N coisas. Então, assim, eu tive que tentar me comunicar de uma forma que ele pudesse me respeitar. Porque, além de eu ser mais nova, menos experiente e mulher, estava sendo muito complicado. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, cara, quer saber? Eu não vou me irritar, não vou me estressar. Eu tenho que entregar meu trabalho, então como é que eu vou fazer isso? Aí eu fui de pessoa em pessoa, falei, oi, querido, tudo bom? O cameraman, falei, preciso da lente tal, pra tal, não sei o quê. Você pode separar pra mim às tal horas, que amanhã a gente vai estar aqui gravando? E eu fui de um por um. E aí, no dia seguinte, ele chegou lá no set atrasado. E eu, minha filha, eu não gosto de atraso. E aí eu já tava lá 1 hora antes do meu horário combinado, já tinha falado com a equipe toda e tava conseguindo fazer. E aí ele ficou bravo, porque eu fiz uma coisa certa. Eu já tinha comunicado ele também que eu ia fazer desse jeito. E aí ele começou a gritar, começou a falar assim, não, porque, não sei o quê, não é assim que faz, porque é minha equipe, não sei o quê. Eu falei, aí eu, bem naquele tomzinho baixinho, eu falei, nós somos uma equipe, não tem essa de você mandar em todo mundo, tá todo mundo junto, todo mundo quer chegar no mesmo objetivo. Não adianta você gritar com a gente. E tá todo mundo aqui seguindo o roteiro. Aí, quando eu expliquei as coisas pra ele, que realmente as coisas mudaram. Só que pra mim foi um desafio muito grande, porque eu falei, caramba, eu tenho que ter autoridade nesse exato momento pra poder falar o que eu tenho pra falar. Então, pra mim foi uma experiência muito, como é que fala? Muito importante. Com certeza. Você se sentiu bem depois? Sim, me senti. Aí cheguei em casa chorando. Ai, meu Deus. Será que eu fui grossa? Eu não sei, gente. Porque também tem isso, tá? As pessoas confundem quando a mulher geralmente com mulher. Quando ela assertiva. É assertiva e fala com autoridade. Porque ou é grossa, ou é nossa, não sei o quê. Então, e aí, gente? Quando é que a gente vai quebrar isso? Ou histérica, ou surta, né? Maluca. Mas isso é muito comum, muito comum. É justamente por essa questão do machismo mesmo, né? Uma questão estrutural, né? Onde os homens estão acostumados a gritarem e as mulheres, quando gritam, são histéricas à beira da loucura, né? Ou quando são assertivas, são grossas. Essa mulher é muito estúpida, essa mulher se acha. Tem muito isso, achar, né? Essa mulher se acha, essa mulher se acha. Tem muito isso, né? Porque você fala firme. Né? E principalmente você, acho que foi um posicionamento perfeito. E você num ambiente, imagina como é. Eu nunca tive essa experiência. Uma mulher num ambiente corporativo majoritariamente masculino. De que forma essa mulher é ouvida? Se ela não for muito firme. Se ela não se enrijecer muito, ela não vai ser ouvida. Ela não pode ficar muito assim. E se gritar, vai piorar a situação. Então, realmente é um retrabalho, assim. E também tem uma questão que eu estava pensando, que eu recebo muita mensagem no meu Instagram sobre 2 coisas. Ansiedade e burnout. E eu acho que o burnout tem sido o que mais tem aparecido recentemente. Porque eu me senti, sei lá, esses dias na beira de um. Falei, meu Deus, se eu não viajar agora, não sei o que vai acontecer comigo. Você tem alguma dica para quem tá passando por um momento de muito estresse e, assim, talvez chegue no limite? Como é que a pessoa consegue administrar melhor essas emoções ou esse tipo de estresse? Cara, isso é muito complexo, né? Porque, assim, a gente fala, por exemplo, de uma jornada exaustiva de uma mulher que não tem uma rede de apoio. Essa mulher, ela vive em burnout, né? Imagina uma mulher que trabalha o dia inteiro fora, chega em casa, trabalha de novo, tem filho, ou não tem um marido, ou tem um marido que não ajuda. Isso é muito complexo. Então, a gente, assim, permitindo esse recorte, né, esse recorte social, eu acho que quem tem condições, muito importante procurar ajuda, muito importante. E hoje mesmo eu postei um vídeo sobre isso, falando assim, a gente tem que aprender a ser um pouco mais incompetente. No melhor sentido da coisa, assim. Eu não quero dar conta de tudo. Não é saudável a gente dar conta de tudo. Ninguém, homem, mulher, ninguém. A gente não quer. E talvez uma das maiores dificuldades que quem cumpra esse perfil tenha seja entender que tem valor mesmo sem resolver o problema de todo mundo. Porque tem gente que pauta muito o próprio valor nisso, né? No quanto consegue resolver, quanto consegue fazer pelo outro. Então, é importante que a gente às vezes pare e pense, eu só posso ir até onde o meu braço alcança, né? Então, será que isso aqui é da minha competência? Será que eu realmente preciso? Né? E aprender a pedir ajuda. Eu falo de um lugar de quem tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu também. Acho que eu só peço no meu limite e eu sei que é errado, eu sei. Mas é uma autoanálise, né?
Total, é isso que a gente tava falando, a Uhum. autoanálise. Então, eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Eu acho, não sei, horrível. E eu aqui te pedindo ajuda. Eu sempre acho, não, eu vou dar conta, eu vou fazer, tá tudo certo e tal. Uhum. Mas a gente precisa, pedir ajuda, delegar funções. Isso é Uhum. muito importante. Então, é isso. E aí tem todas essas questões que a gente tava falando, né, do trabalho, mundo corporativo, exige demais. É um estresse constante. E vem aquela coisa da quantidade, né? Você se acha mais capaz se você entregar número X do que você entregar uma coisa com muita qualidade, excelência, perfeição. Exatamente. Tudo bem que perfeição a gente nunca vai chegar, né? Mas o nosso perfeito do que a gente pode entregar. Exatamente. Eu acho que é o mais importante. E eu acho que isso aí também puxa um pouco da ansiedade Totalmente. de todo mundo, assim. Eu sei que, tipo assim, eu descobri que eu achava que eu tinha pensamento acelerado, que eu tenho. Mas, assim, eu descobri também que era ansiedade. Eu falei, peraí, tem muitas coisas aqui, muitas palavras que estão aparecendo aqui, que a gente não presta atenção. E eu acho que o mal da ansiedade tá corroendo muitas pessoas. Muito. E, de novo, o negócio da internet que a gente tava falando, é o lado bom e o lado ruim. A internet, ela piorou muito isso. Uhum. Tô sempre sentindo, eu direto olho uma coisa e falo assim, nossa, mas será que eu não tô atrasada? Será que eu não, será que eu não devia estar um pouco mais à frente? Será que eu não devia? Eu paro e penso na minha vida hoje, na minha jornada, o que eu tô fazendo. Pô, que legal, né? A gente às vezes tem que se parabenizar, né? Então, isso atrapalha muito nesse sentido. Parece que a vida dos outros é sempre muito interessante, tudo tá acontecendo lá fora e na sua vida não tá acontecendo nada, apesar de estar acontecendo. E todo mundo tá fazendo coisa e você não tá fazendo nada. Você tá em casa, você tá trabalhando e a pessoa tá na praia. Meu Deus, sabe? Então, sempre te coloca num lugar de perdedora. Né? Então, é muito complicado. A ansiedade, ela vem consumindo muito a gente, até por uma questão cerebral, né? Essa coisa dos vídeos, da quantidade de informação que a gente recebe o tempo todo. Então, vício em dopamina. Né? E aí, quando acaba isso, o que a gente faz? Não tenho mais para onde girar, não tenho mais o que ver. Olha a velocidade com que a gente recebe informação. Isso tudo mexe muito com a gente, se a gente não tiver válvula de escape. Parece que a atenção das pessoas diminuiu de 8 segundos para 6 segundos, né, agora. E é um negócio absurdo. E você tá falando de rede social, eu acho que a gente posta... Por exemplo, você tem um conteúdo X, né? Aí você posta esse tipo de conteúdo, mas é a sua melhor versão daquele conteúdo. Sim. Então, você que tá em casa, tá? Vendo na internet a vida de alguém, não é assim 100%. Ela vai mostrar sempre a melhor versão. Claro. E tudo bem que tem gente que aparece que fala... Eu, às vezes, apareço e falo, gente, não aguento, não tô de maquiagem, não tô a fim de dar sorriso, eu tô aqui antissocial hoje. Mas é normal. Só que a gente prioriza os momentos que a gente tá mais feliz. Os momentos que a gente quer compartilhar. Então, a vida não é assim, 100%. Claro que não. A coisa mais injusta do mundo é você se comparar. Você sempre tá comparando os seus bastidores com o palco da outra pessoa. Então, você sabe as suas derrotas, as suas dificuldades, e o outro tá lá, lindo, maravilhoso. Então, com certeza, tem dia que eu tô péssima, que eu não quero aparecer, e eu simplesmente não apareço. Então, não sei se a pessoa acha, por exemplo, as pessoas podem olhar e falar, ih, tá vivendo a vida. Não, mas é um dia ruim. Eu tô num mau dia. E tem uma cobrança. Você sente essa cobrança de, tipo, você ter que virar uma máquina de conteúdo? Muito. É tipo assim, por que não postou hoje? E aí? Cara, muito. Quando eu não posto story, por exemplo, eu já fico assim... Cara, a sensação do atraso. Olha a ansiedade. Eu falo, eu não podia não estar postando. Eu tinha que postar. Tipo assim, por que eu não tô postando? O que eu não tô fazendo? Por que eu não tô fazendo? Eu fico me cobrando muito. E eu tenho que parar pra analisar como é a minha vida, né? A gente olha a vida dos outros, né? Tem pessoas que vivem postando muitos stories, aquela coisa massiva, vários influenciadores. Eu não consigo. Eu até tento, mas eu não consigo. Também não sou dessa vibe, de ficar postando muito. Eu também tenho um lado mais reservado, também não curto tanto essa exposição. A pessoa que vive um Big Brother ali, nada contra, mas um reality show, né? Ali nos stories e tal. Gente, assim, você olha para analisar a vida daquela pessoa, ela é toda construída para aquilo funcionar, para girar essa máquina, né? De, tipo, muitas pessoas sempre presentes, uma coisa movimentada, um evento, não sei o que a pessoa tá sempre mostrando. Aí você com uma vida normal, é a pessoa que tá em casa, com uma vida padrão. Entra no trabalho X horas, sai X horas, pega a condução, vai pra cá. Como você vai ficar se cobrando? Você vai mostrar o quê, exatamente? Olha a vida dessa pessoa, né? Olha... E às vezes eu penso na minha vida também. Eu pô em casa, escrevendo, eu fico lá escrevendo. O que eu vou mostrar, gente? Eu tô o dia inteiro escrevendo. Às vezes não tem que mostrar. É minha vida, gente. E tudo bem. E tá tudo né? bem. E eu acho... E também uma coisa interessante que eu acho legal, nesses tempos de hoje, que a gente tem internet em casa, é que a gente pode mostrar os nossos defeitos de uma forma humana. Sim. Porque não é aquela coisa tipo, você é artista, você tá num pedestal. Não é isso.
você é artista, mas você é um ser humano. Total. E isso é muito legal, Muito. poder compartilhar. Tipo, reforma da minha casa, não sei o quê. Então, é legal poder ter essa troca com as pessoas. Muito. Eu acho que o conceito do famoso, ele mudou muito com a internet, né? Antigamente, o famoso era só ator, né? Atriz e tal. E hoje a internet, ela ocupou muito esse espaço, né? Do influenciador. E isso mudou muito. Antigamente, o ator, a atriz, era muito inatingível, né? Aquela coisa assim... Quando você vai ver essa pessoa na rua, né? Você nunca... Imagina, você tá dentro da casa da pessoa, né? Vendo a pessoa acordar, nunca. E hoje o influenciador, ele tem essa questão da proximidade. E eu acho que quanto mais próximo, mais sucesso. Eu sinto muito isso. Que também vem de uma necessidade nossa de bisbilhotar a vida dos outros. Bando de fuxiqueiro. Mas é legal porque aproximou muito, né? Você agora pode, tipo... E o engraçado é que as pessoas se sentem íntimas. Gente, quem foi que veio aqui uma vez que eu falei, cara, eu sei sua vida inteira. Tipo, eu acompanho a sua vida. Eu te stalkeio. Então, assim, eu acho que eu, tomei café da manhã com você. Total. Tô aqui com o meu telefone na frente, vendo seu café da manhã, eu tô comendo meu. Não é? E aí? Mas tem muito isso. Por exemplo, a gente se encontrar aqui hoje, pessoalmente, pela primeira vez. Eu não tive a sensação de que eu estava contigo pela primeira vez. Eu não tive essa sensação. Isso. Tipo assim, não é como se eu tivesse encontrado alguém me apresentado você, oi, tudo bem? Não. É como se eu já tivesse te visto. Pra mim, entendeu? Normal, isso é muito aí, louco, na internet. Quase como se eu já vi você. Tipo assim, não tem como. Isso é bem diferente. Isso é legal, isso é legal. Eu quero agora aproveitar e também te fazer umas perguntinhas mais pessoais, né? Ok. Você tá com uma marca agora, né? Tô Do nada, né? Do nada. Porque a gente falou do lado fitness, a gente falou do editora, escritora, pipipi, popopó. E agora tem também o seu lado empreendedora, né? Tem... Vai fazer 2 anos que eu tenho uma loja de roupas femininas, chama Deusa, por causa de deusa, né? Que as meninas chamam de deusa. Entendi. E aí, o que aconteceu, cara? Eu sempre usei, como eu fico trabalhando home office, né? Então eu sempre tô com um top, uma coisa assim, uma blusinha mais arrumada e tal, um shortinho jeans, uma coisa assim. E sempre aparecendo daqui pra cima, né? Os vídeos e tudo mais. E aí as blusinhas, os cropped de tricô, os casaquinhos, tudo fazia muito sucesso. E sempre, da onde é? Eu pensando, tô cansada de indicar a loja dos outros. Cansei. Eu vou abrir a minha loja, né? Pô, ficar indicando a loja dos outros. Aí veio isso. Só que na época, eu tava... Não ia dar conta de abrir ela sozinha. E aí eu tenho uma grande amiga, chama Bárbara, que ela é minha sócia hoje. E ela tava voltando de Portugal, tava morando lá, ia voltar a morar no Brasil. E ela falou, vamos entrar junto? Eu fico com a parte administrativa, que eu sei que você não vai dar conta. E você continua com o marketing da coisa. Eu falei, então vamos. E aí, desde então, veio fluindo. É um processo. Quando eu pensei em abrir loja, muita gente falava assim pra mim, que já teve loja, enfim. Você sabe que dá muito trabalho, né? E eu pensava, ai, meu Deus, como você é pessimista. Pessimista. Sim, eu sei, eu trabalho. Eu sei que trabalhar dá trabalho. Mas realmente dá muito trabalho. Conclusão, é verdade. É verdade. Ninguém mediu pra mim, cara. Muito trabalho. É exaustivo. Ter loja é exaustivo. Imagina. Você está pensando em ter uma loja? Dá muito trabalho. Pense bem. Pense bem. Porque vai ser 100% aquilo. Que nem quem tem restaurante, por exemplo. Fala que o restaurante é o dono. O dono tem que estar sempre lá. Exato. Porque senão a coisa fica meio que fora de mão. Cara, você tocou num ponto específico, porque eu, durante um tempo, não estava conseguindo mais fazer as fotos da loja, porque a loja começou assim, comigo fazendo as fotos, e eu não estava conseguindo. E eu pensando assim, cara, não vai dar. Vamos chamar modelos, né? Para fazer essas fotos. Aí chamamos modelos maravilhosos, apresentei as meninas né, na internet para as minhas deusas, né? Apresentando, gente, os modelos, sei o quê. É impressionante. Não é a mesma coisa. E eu falei, cara, eu tenho que voltar. Aí quando eu volto a participar da loja ativamente, aí ela é outra coisa, é outro movimento de comentários, de compra, de tudo. É impressionante, porque a marca só existe por causa da minha cara. Se eu quiser mudar, não tem como, só se eu desfizer. E também tem uma coisa que agora você que trabalha com publicidade, trabalha com internet, você entende que você é tipo como é que fala? Uma vitrine para um produto. E quando o produto é seu, que também é vitrine, então eu acho que você consegue entender os dois lados da coisa. Que é o que você quer oferecer para o seu produto e o que o seu produto agrega a você, entendeu? Então, acho que trabalhar nisso é complicado, porque é exaustivo, né?
Muito, porque é aquilo, multifunções, você tem que se Uhum. desdobrar e, assim, eu encaixando, agora a gente encaixando direitinho, tá fluindo, mas é um pouco de modelo, um pouco de empresária, um pouco, é tudo, a gente faz o que dá. Multifunções, Total, multifunções. total. E agora vamos falar de você mesmo, né? Da sua vida. Você falou muito dos outros e não falou nada de você. É, né? Fofoca, querida. Fazer fofoca. Quero saber sua opinião sobre algumas coisas. Aplicativo de relacionamento. Uhum. O que você acha? Então, esses dias a gente estava conversando sobre isso, aí a pessoa perguntou, você acha que é bom ou você acha que é ruim, né? A minha experiência com aplicativos de relacionamento é nenhuma. Justo. Eu nunca entrei em aplicativos de relacionamento, nem quando eu era solteira. Eu sou casada já há 4 anos, mas eu nunca entrei. Ah, Tamiris, por quê? E eu vou explicar por que eu nunca entrei. Eu sempre trabalhei com internet. Você com um perfil grande, visado, você conhece muitas pessoas. Eu nunca precisei entrar no aplicativo para conhecer gente. É vida diferente. A vida de quem está na internet é diferente das outras. Então você acaba conhecendo muita gente e fazendo muita rede de contato no próprio Instagram. Uhum. Está muito visado, então é muito mais fácil do que a pessoa que está ali no convencional. Então, eu acho legal, tá? Eu acho que adiantou, inclusive, muita coisa, assim. Às vezes você tá com preguiça de sair de casa, né? Não quer se arrumar, gastar dinheiro e tal. Troca uma mensagem ali, conhece pessoas, passa tempo. Eu acho que pode ser interessante, eu acho. No início, eu acho que tinha muito uma questão de segurança, então acho legal prezar por aplicativos que tenham... a verificação da pessoa ser isso mesmo. Entendeu? Mas eu acho legal. E inclusive na minha família, as mulheres da minha família, por parte do meu pai, casaram, os três por aplicativo de relacionamento. Casados, com filhos, padrão, normal. Eu acredito, eu tenho uns amigos que estão namorando há 8 anos já. De aplicativo. E outra coisa, amizade com ex. Você acha que funciona? Eu acho que funciona quando não se gostam mais, ninguém. E quando não houve mágoa. Até porque a gente atribui muito o final de relacionamento à mágoa, né? Como sempre traição. Você já viu quando alguém termina e fala assim, traiu, distraiu? Gente, as pessoas terminam por N razões. Nossa, né? Primeira coisa que as pessoas pensam isso. Traiu? Não, já não tá funcionando. Então eu acho que quando terminou de boa, na medida do possível, porque sempre alguém vai chorar, né? Normal. Alguém vai chorar mais, alguém vai chorar menos, mas quando foi tranquilo, respeitoso e tal, e acho que quando as pessoas não se gostam mais, eu acho que funciona. Agora, se tem uma parte que ainda sente se tem uma faísca, não acho pertinente. Já era. Não acho. E você sonha em ser mãe? Sonho em ser mãe. Eu sempre quis ser mãe, desde sempre, assim, sabe? Que eu entendi a ideia da concepção, assim, materna. Eu sempre gostei. E aí eu tava esperando eu casar festa, né? Porque eu já era casada antes. Aí a gente fez a festa no passado, a gente casou em outubro, e aí eu queria, né, casar sem barriga, sem nada, normal. Casar sem barriga. Não queria barrigão de mãe. Queria beber, né? Queria, aproveitar minha festa de casamento, né? E eu queria aproveitar, falei, não, depois a gente tenta. Então aí, agora a qualquer momento eu posso ser mãe. Primeira mão. Eu amo! E deixa eu te perguntar uma coisa. Perguntinhas rapidinhas. Sua comida preferida? Japonesa. Doce ou salgado? Doce. Qual doce você prefere? Brigadeiro. Qual brigadeiro? Preto. Mas qual granulado? Sem granulado. De colher? Tá bom. Qual é a mistureba, tipo, o lanchinho da madrugada... Opa, tudo bom? O lanchinho da madrugada que você mais gosta? Nossa, é difícil. Não faço muito lanchinho da madrugada, gente. E nenhum lanchinho aleatório? Cara, tem. Umas misturinhas assim. Olha só. Eu tenho um biscoitinho. Que é um biscoitinho. Um biscoitinho sem açúcar. Que, na verdade, não é um biscoitinho. É um suspiro sem açúcar. Onde é que tem isso? Depois eu... A receita tá lá no seu canal. Assista no meu canal. Mas, assim, é minha vida. Todo dia eu como isso. Há anos. Todo dia. Por favor, me passa. Por favor, com certeza, eu amo o suspiro. Eu amo o suspiro. Sem açúcar é maravilhoso. Que assim... Vamos gravar um vídeo junto de Por receita? favor. Eu sei que você não faz mais isso. Não, mas eu comigo. sei algumas coisas. Com certeza, claro. Poxa, pronto. Tá óbvio. aí, gente. Segue a gente nas redes sociais, tá? A gente vai botar o arroba aqui já pra vocês aproveitarem. E te perguntar uma coisa. Você gosta de algum desenho animado? Não gosto de desenho animado. Não curte? E seu filme preferido? Olha que contraditório. É um desenho animado.
Mas eu não assisto, tipo assim, quando você falou desenho animado, eu pensei, tipo, Bob Esponja, sabe, desenho? Não, mas o meu filme preferido é da Disney e é Pocahontas. Acho a coisa Amo. mais linda do mundo, né? Sua princesa preferida. Cara, Pocahontas, ela não é princesa, mas é a minha Mas ela é personagem. Cara, eu amo, acho fantástico, lindo. E o que você diria pra Tamires de 10 anos atrás? Confia que vai dar certo. E o seu maior sonho? Nossa, difícil, cara. Eu quero me sentir realizada, sempre. Em todas as áreas, assim, de olhar e falar, tô feliz. Como eu me sinto hoje, eu me sinto realizada já, sabe? Eu sempre penso, a gente sempre acha que tem um caminho, né, pra chegar, mas hoje, parando, assim, me sinto realizada. Então, acho que é sempre manter isso, esse senso de sentir realizada. Eu fico muito feliz que você tá aqui. Muito obrigada. O tempo passou voando. Que você volte sempre, tá bom? Quero muitos vídeos do microfone, porque eu amo aquele microfone, tá? Vou gravar um hoje em sua homenagem. Você me empresta um dia? Com certeza. Então pronto, Ai, fechado. podia ter trazido, cara. Pô, vou comprar um Muito pra te mandar. obrigada. Me manda, por favor. Pô, a gente pelo grava amor recebidos, junto. querida. Poxa Te mandar vida. meu endereço depois. Eu Gente, muito obrigada por assistir. Comenta, curte, compartilha. Me diz aí também quem que você quer que eu traga pro Vibe Boa Podcast. E até a próxima. Beijo!